Então, terminado o módulo de autoconhecimento, nós vamos começar então o módulo de Engenharia da Santidade. Sim, tem o mesmo nome do curso do Padre Paulo Ricardo. A gente vai falar sobre isso. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos falar então desse módulo que é a base da nossa formação. E se você não sabe, esse vídeo, assim como toda essa playlist, ela faz parte de um complemento de uma formação da comunidade Família Santa. E essa aqui é a formação jovem. Então, esses vídeos que nós vamos fazer, eles servem de complemento para a formação que nós temos presencial. Então, para começar, o que nós queremos com esse módulo de Engenharia da Santidade? Primeiro, solucionar um problema. Desde que eu entrei para o Ministério de Formação, há quase uns 4 anos atrás, a gente sempre pegou no pé das pessoas que estavam fazendo a formação para que elas sejam santas. E de fato elas têm que ser santas, então nesse ponto estava correto. Só que a gente caía num problema. Tá bom, eu quero ser santo, mas como que faço para ser santo? E essa é uma pergunta que ficou na minha cabeça desde que eu comecei a dar formação. Como é que faz pra gente ser santo? No início de uma forma não tão clara, porque eu não tinha noção das coisas, né? Eu estava começando ainda. Mas com o passar do tempo ficou claro que a gente fala para a pessoa ser santo, mas a gente também não sabe como é que faz para ser santo. Então como é que a gente ensina para a pessoa? Então a engenharia da santidade vai resolver um problema, que é, eu quero ser santo, mas eu não sei como é que faz para ser santo. Se brincar, eu nem sei direito o que é santidade. E agora? Então são essas dúvidas que nós queremos sanar com esse módulo. E como que essa engenharia da santidade surgiu? Por que tem esse nome? Serve só porque você é de exatas, né? O que você tem contra o pessoal de humanas? Enfim, a engenharia da santidade, na verdade, começou há uns 500 anos atrás, tá ok? Começou com Santa Teresa d'Ávila. Sim, a grande Santa Teresa d'Ávila. Ela fez uma coisa extraordinária. Os santos em geral também queriam que as pessoas ao seu redor se tornassem santas. Mas eles geralmente não escreviam como é que eles fizeram para se tornar santos. E é isso que nós temos de diferente com Santa Teresa d'Ávila. Né? Assim, contando a história dela bem rápido, ainda mais porque eu não sou uma pessoa boa para contar história, já que eu esqueço nome, data, então perdão aí se eu falar alguma coisa e me equivocar ou não conseguir falar com clareza. Santa Teresa d'Ávila viveu no século XVI e ela era espanhola. Ela era carmelita, só que os carmelitas daquela época, eles não tinham uma vida espiritual tão profunda. A ordem tinha se mundanizado, por assim dizer. Tanto que o Carmelo, que Santa Teresa d'Ávila fazia parte, que agora me falhou a memória o nome que eu vou escrever aqui, tinham tipo 170 freiras e elas podiam levar seus bens. Então você via que tinha freiras que eram mais ricas, outras que não eram tanto, que tinham seus bens, que não tinham vida de oração interior. E Santa Teresa d'Ávila, que não era santa nessa época, ela tinha muitas visões místicas. Então, sim, tinha gente que achava que era doida, ficava vendo coisas, e também tem aquela dúvida, você não sabe se é de Deus ou se é do demônio, aquelas coisas, se é da sua cabeça. Então Santa Teresa d'Ávila escreveu seu primeiro livro, chamado Livro da Vida. Nesse livro ela escrevia as suas visões, tudo aquilo que ela tinha passado interiormente. Então se você quiser saber com mais detalhes dessa história, o Padre Paulo Ricardo ele fala da história de Santa Teresa, tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo basicamente, na última aula do primeiro curso, a aula de número 13, chamado Uma Nova Vocação. Se você quiser ouvir a história completa, bonitinha, vai lá. Mas enfim, voltando para a história. Santa Teresa d'Ávila então começou a fazer a reforma do Carmelo, né? Fundou um novo Carmelo com mais 12 carmelitas, que eram suas discípulas. Só que na época de Santa Teresa d'Ávila, tinha um grupo chamado Alumbrados, que eles eram misticistas, né, por assim dizer. Falavam que tinham visões místicas, falavam essas coisas bem místico, né? Só que nem tudo que é místico é a igreja. Então a igreja mandou a Inquisição cuidar desse grupo, lá na Espanha, dos Alumbrados, e ouviu-se falar de uma freira chamada Teresa que tinha visões místicas e tinha um livro que contava suas visões. Então o que a Inquisição fez? Confiscou o livro dela para ler e ver se aquilo era coisa da cabeça dela, se era do demônio, se era de Deus. E na verdade a Inquisição fez certo, porque as pessoas não têm santo estampado na testa, então você não sabe quem que são os místicos de verdade e quem são esse povo doido que inventa coisa. Então Santa Teresa d'Ávila ficou com seu livro da vida confiscado e as freiras que estavam com ela no convento que ela fundou, o Convento São José, pediram para ela escrever algo. Mas Santa Teresa não escreveu as visões dela, escreveu outro livro que ela chamou de livrinho. Esse seria o Caminho de Perfeição, o segundo livro que ela escreveu. E se você for ler os livros de Santa Teresa, é o que é recomendado você ler primeiro. E nesse livro, Caminho de Perfeição, Santa Teresa fala do caminho que nós devemos seguir para a santidade. E passa na história bem para frente, alguns anos na verdade para frente, o confessor de Santa Teresa d'Ávila da época, que eu esqueci o nome, que eu vou colocar aqui do lado também, ele pediu para que Santa Teresa escrevesse as visões que ela tinha, porque o livro da vida estava com a Inquisição. E assim, ela não sabia o que escrever, né?
ela ficou assim na dúvida. No dia da festa da Santíssima Trindade, ela teve uma visão da alma. E ali ela teve a concepção de moradas. E assim ela escreveu seu terceiro livro, que é o que a gente vai falar mais nesse módulo, que é o Castelo Interior ou Moradas. E agora eu queria pular a história muito pra frente. Eu queria, então, aqui, terminar da história de Santa Teresa d'Ávila. Nossa, ignorei São João da Cruz, mas tudo bem. Eu quero pular já para o século XIX. Alguns dominicanos começaram a ler esses escritos de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz também, e perceberam que ali, quando Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz falavam, era a mesma coisa que Santo Tomás de Aquino estava falando, só que parecia contraditório, porque Santo Tomás de Aquino, ele é teólogo, e ele tem uma linguagem de teólogo própria. Mas Santa Teresa d'Ávila, ela não era teóloga, então ela escrevia de uma forma diferente, o mesmo com São João da Cruz. Mas ele já tinha estudado Santo Tomás de Aquino em Salamanca, quando ele estudou, né? Então esses dominicanos, eles começaram a ler esses escritos teresianos e colocar em contraposição com Santo Tomás de Aquino, para entender como se tivesse feito uma engenharia reversa. Começaram a desmontar o que Santa Teresa tinha escrito, o que São João da Cruz tinha escrito, usando o Santo Tomás de Aquino. E esses teólogos dominicanos, que, de novo, eu esqueci o nome, eu vou deixar os nomes aqui, nos deram ótimos escritos que tratam da questão da santidade, da vocação universal da santidade, do caminho que nós devemos trilhar para a santidade, de uma forma sistemática. Aqui é que está a diferença. Santa Teresa começou a sistematizar um caminho para a santidade com as moradas. E os dominicanos, que são teólogos, estudaram e sistematizaram mais. Agora pulando mais um pouquinho para frente, já no século XXI. E chegamos então em 2018 para 2019, quando o Padre Paulo fez um curso chamado Engenharia da Santidade, que basicamente ele pegou esse universo que tinham criado, os dominicanos e os carmelitas, e trouxe para nós pela internet. E vendo esse conteúdo, Engenharia da Santidade, vendo também outras questões que eu vi em retiros de silêncio, estudando um pouco sobre isso, eu pensei, finalmente achei o que estava faltando, alguém que nos diga como ser santos. Então aí surge o módulo Engenharia da Santidade. Mas é claro, aqui a gente não vai conseguir trazer com toda a clareza e todos os detalhes como o Padre Paulo Ricardo ou como os teólogos dominicanos. Mas nós pretendemos aqui passar o essencial para que você entenda o que é necessário fazer para ser santo de verdade. E como aqui é internet, tudo que a gente faz fica na internet, com o passar do tempo nós vamos complementando essa série com cada vez mais detalhes. E só um detalhe, por que chama Engenharia da Santidade? Porque engenharia é legal, mas não só por isso. Se você é um engenheiro ou tem alguma noção de engenharia, você percebe que o trabalho de um engenheiro ele é baseado nas leis da física e da matemática. Ou seja, tudo que ele quer construir, seja carro, seja um prédio, eu vou usar aqui o exemplo de prédio. Ele quer construir um prédio e ele não constrói as coisas do jeito que ele quiser, ele tem que seguir as leis da física. Isso aqui é até piada de engenheiro com o arquiteto, né? Que o sonho do arquiteto é o pesadelo do engenheiro, né? Porque ele pensa, como é que eu vou construir esse troço aqui que você desenhou? E essa é uma comparação que o Padre Paulo Ricardo faz no seu curso. Você pode ter um estilo arquitetônico diferente. Assim como a igreja é cheia de espiritualidades, nós temos os dominicanos, nós temos os carmelitas, os agostinianos, nós temos as clarissas, os franciscanos, os jesuítas, tem os carismáticos, por aí vai, uma infinidade de ordens. Mas todos os modelos arquitetônicos seguem as mesmas leis da física. Então, seja você beneditino, jesuíta, clarice, seja lá o que for, as regras para ser santo são as mesmas. E como esse vídeo é voltado para a formação, eu já deixo uma pergunta aqui, um questionamento para você pensar até o final do ano formativo, que é o seguinte: por que você está aqui? Porque é uma coisa que é fato. Não adianta fazer a coisa certa, nem do modo certo, se a razão que você faz é errada. Então você quer ser um servo, tá bom, você vai viver esse caminho de santidade, mas você não quer ser santo, você só quer aparecer, você só quer a medalha, você só quer ser o cara mais enturmado, mas você não quer de fato servir ou ser santo e usar o servir como forma de se santificar no dia a dia, na obediência, na humilhação, então eu chamo você a repensar a sua vida nesse ministério. E esse foi o vídeo, fica conosco aí, vai ter mais vídeo depois, então é nós que vou pro céu. Tchau! Lembra do questionamento.